Olá, amigos leitores, experientes e iniciantes. Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. A dica de hoje é diferente. Hoje eu vou falar sobre o livro Campo de Batalha da Mente, Vencendo as Batalhas da Sua Mente, da escritora Joyce Meyer, uma cristã bem conhecida no mundo. Essa é a terceira edição best-seller. E aí, você conhece essa escritora? Já ouviu falar sobre ela? Comenta aqui para a gente interagir, ok? Vou fazer uma breve sinopse, na verdade, contar um pouco do que se trata o livro, como sempre, sem spoiler, pode ficar tranquilo. Vou falar sobre as características deste livro e no final eu vou dar a minha opinião sobre este livro, ok? E aí, você gosta desse tipo de conteúdo? Dá seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com os teus amigos, clica no sininho e se inscreve neste canal para você receber mais dicas de mais vídeos durante toda a semana. Eu e minha filha, toda semana, postamos vídeos aqui neste canal. Tudo para dar as melhores dicas de vídeo para você, que é experiente ou iniciante. Então, vamos lá, solta a vinheta! Meu nome é Cristiano e estamos aqui mais uma vez no canal Tal Pai, Tal Filha, o canal com as melhores dicas para você que é um leitor experiente ou iniciante. E hoje a dica vai ser um pouco diferente. Algo que não é comum neste canal, mas uma seguidora, amiga nossa, minha e da minha filha, pediu para a gente ler esse livro e fazer um comentário sobre ele. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos lá. Então vamos para as características do livro. Este livro, ele é um livro de autoajuda, tá? Por isso que eu falei que era um tipo de livro, um tipo de leitura diferente aqui no nosso canal. Ele é um livro de autoajuda, escrito pela autora Joyce Meyer, né, que ela é bem conhecida internacionalmente, tá? Este livro tem 261 páginas, tá? Esse aqui é a terceira edição, mas é a 8ª reimpressão feita em 2014, ok? Então, esta capa aqui, essa edição, esta reimpressão é de 2014. Este livro, ele é dividido em 3 partes, né? E cada parte possui alguns capítulos, né? Que no total são 25 capítulos. A capa é uma capa mole, né? É uma capa fosca, mas que possui algumas partes de modo brilhoso, então fica bem elegante, fica bem bonito, né? Ele tem uma primeira orelha e na contracapa também tem uma segunda orelha. Isso é interessante, isso é bem interessante para nos ajudar a marcar páginas, mesmo que eu não recomende muito, mas dá para usar de vez em quando. A fonte da letra é muito boa para o tamanho da página, né? Em compensação, a página de fundo branco, ela não é muito boa não. Ela cansa um pouco a vista, né? Como eu sempre recomendo, né? Uma folha bege, ela facilita a leitura porque ela não cansa muito as vistas. Já a folha branca, ela cansa um bocado as vistas, principalmente porque quando a gente vai fazer uma leitura, a gente não pode ter uma luz fraca, né? E essa luz reflete na página do livro e cansa um pouco as vistas mais rápido do que se fosse com uma página bege. Este livro, ele não tem ilustrações, ok? E eu recomendo este livro aqui para maiores de 18 anos. Não porque ele tenha palavras de baixo calão ou determinadas insinuações. Não, não é por isso. Tá? É porque ela apresenta experiências de vida que muitas vezes o adolescente ele não vai entender, porque ele não passou por determinadas experiências de vida. Mas recomendo para quem gosta desse tipo de leitura, né, os pais, se eles quiserem, é interessante. Mas no final, eu falei, vou dar a minha opinião sobre este livro aqui. Bom, então vamos lá para os personagens.
Na verdade, um livro de autoajuda, ele não tem um personagem como a gente está acostumado em determinados livros de aventura, de suspense, de ficção científica. Não, o livro de autoajuda, a personagem é a própria Joyce, ok? Contando suas experiências de vida, e aparece de vez em quando o marido dela, o Dave, né? Que é um outro personagem, mas em algumas situações, né, ela cita o marido dela, ela não cita muito ele. Bom, então vamos para a sinopse. Neste livro, a autora, ela mostra, né, quais são e como são as batalhas que acontecem na nossa mente, né? Ela começa a apresentar diversas experiências que ela teve na vida dela, né, seja com o marido ou seja individualmente, né? Ela apresenta algumas experiências e algumas batalhas que elas tiveram na mente. O que são essas batalhas da mente? Essas batalhas da mente, muitas vezes, são pensamentos que entram em conflito, né? Lembra daquele personagem do Pica-Pau, um desenho animado? Então, às vezes, do lado aparecia um anjinho e do outro lado, às vezes, aparecia o diabinho. Então, isso é um exemplo que ela dá sobre batalha na mente. Os dois falando no ouvido do Pica-Pau, né? E ele, no meio dessa discussão, dessa influência de ambos os lados, né? Tendo que decidir sobre alguma coisa na vida dele. Então, isso ela mostra como também sendo uma batalha na nossa mente, né? A influência de Deus na nossa vida, né? E a influência do inimigo na nossa vida, né? E a gente, dentro da nossa mente, né? A gente tenta vencer essa batalha, né? Escolhendo o lado certo dessa batalha, escolhendo a Deus, né? Como o lado certo dessa batalha. Mas ela mostra esse tipo de batalha em diversos assuntos que ela tem dentro do livro dela. E esses assuntos são baseados nas experiências que ela teve no decorrer da sua vida, né? Ela com o ex-marido dela, ela com o atual marido dela, né? Ela individualmente, no intervalo, né, da separação entre o ex-marido e o atual marido. Então, ela mostra diversas experiências e como lutar para vencermos, né, na nossa mente essas batalhas que muitas vezes aparecem e a gente tem que tomar uma posição quanto a isso. E ela utiliza, né, como complemento das suas experiências, ela utiliza passagens bíblicas, né, para tentar ilustrar, para tentar amparar, né, na Bíblia, na palavra de Deus, tudo aquilo que ela está tentando transmitir para o leitor, para você, leitor, que está buscando, né, neste livro, né, um apoio para as circunstâncias que você está passando. Então, ela apresenta diversas passagens bíblicas para tentar amparar sobre o que ela comenta no livro dela. Ela fala sobre a importância da nossa mente no dia a dia. Ela fala sobre a mente ser um campo de batalha, que não devemos desistir da luta sem lutar e devemos ser positivos. Esses aí são alguns assuntos, não vou falar muita coisa não, senão vou começar a dar spoiler. E ela fala também sobre as condições da nossa mente, as situações que a nossa mente às vezes passa, né? Abordando sobre uma mente confusa, abordando sobre uma mente duvidosa, ansiosa ou até mesmo passiva. E ela fala também sobre mentalidade de deserto, né? E o que isso significa? Não vou dizer não, tem que ler o livro para saber o que significa isso, tá? E ela aborda alguns temas, tais como: não quero responsabilidade, não posso evitar determinada situação, minha vida é miserável e etc. Então ela aborda cada tema desse, né, conforme a sua experiência de vida, entendeu? E dando dicas e sugestões
de como vencer esse pensamento que ela chama de pensamento de deserto. E todos esses assuntos são divididos em 3 partes dentro dos 25 capítulos, né? E tem um outro negócio muito interessante também. Tem algumas pequenas ilustraçõezinhas aqui no livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte: às vezes, num determinado tema, ela vai e coloca um cavalo como peça de xadrez, né? Ela coloca um cavalo, né, peça de xadrez, e em outras situações, em outros títulos, em outros assuntos, né, ela bota, né, a torre de xadrez, né, como símbolo também deste assunto. O que ela quer dizer com isso? Tem que ver, tem que estudar o livro, né? Eu não sei informar o que isso quer dizer, o que ela quer dizer com isso, porque aí você teria que estudar o livro e não somente ler o livro. Eu fiz uma leitura do livro para poder trazer, né, essa experiência. E dei uma pequena estudada em alguns assuntos que tem aqui dentro, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Então, meus amigos, vamos lá. Por fim, né, vou levantar aqui alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos, tá? Um aspecto positivo é o seguinte: é sempre bom quando alguém que passa por determinadas experiências na vida, né, e vence ou perde em determinadas situações, que essas pessoas escrevam livros, né, e que esses livros sejam difundidos para todos aqueles que desejam ler, né, porque muita gente pode passar por experiências semelhantes, né, e podem encontrar soluções, né, para os seus problemas em livros como este, né? Então isso é um aspecto positivo. Poderiam ter, sim, muito mais pessoas que tivessem essa aptidão para escrever, né, que eles pudessem escrever livros desse tipo, contando as suas experiências, né, principalmente as experiências de cunho cristão, né, voltado para o público cristão, né, porque eu acredito, né, a minha fé, que as experiências individuais de cada um, né, baseado em soluções de cunho cristão, né, sejam bem difundidos, né, para que todos tenham acesso a esse tipo de experiência. E também, outro aspecto positivo é que, na maioria das vezes, né, essas experiências, né, elas podem nos ajudar, né, a vencermos as nossas dificuldades. Então, se soubermos apanhar direitinho e pensar dentro de cada experiência, né, citada por pessoas que se prontificam a escrever livros assim, né, se pensarmos essas experiências e conseguirmos fazer com que elas se tornem, né, parte da solução dos nossos problemas, né, isso é muito interessante, isso é muito bom. Isso é um outro aspecto positivo do livro. Outro aspecto positivo também é quando a gente utiliza, né, passagens bíblicas para explicar que as atitudes que nós tomamos para vencermos determinados obstáculos ou para vencermos, né, essas batalhas na mente que ela cita, né, referente a diversos assuntos, né, pode nos dar uma certa firmeza, né, uma certa base sólida, né, de experiência e de conceito para que possamos, né, vencer todas essas dificuldades, todas essas batalhas na mente. Porque a Bíblia, ela nos dá diversas experiências com personagens diferentes, né, e Deus nos mostra na sua palavra como nós devemos reagir, né, a esses diversos acontecimentos que aparecem nas nossas vidas, né? Essas diversas batalhas, essas diversas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E ela usa diversas passagens bíblicas, né, para se amparar naquilo que ela está falando. Bom, meus amigos, vamos agora para os aspectos negativos deste livro, que eu vi como negativos. Ela utiliza em todo o seu livro, né, a teoria do pensamento positivo. O que quer dizer essa teoria do pensamento positivo? Que se a gente tiver, né, pensamentos otimistas,
pensamentos de bem-estar, pensamentos de sucesso, né? Isso pode nos conduzir a bons comportamentos e boas condições psicológicas para a gente adquirir os resultados favoráveis, né, dos nossos objetivos, daquilo que a gente está buscando, né? Só que, vamos lá, para nós cristãos isso é um problema. Por quê? Porque para nós cristãos, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, né? E o pensamento positivo, como ela coloca no livro, como ela expõe no livro, né? O pensamento positivo, ele pode transferir a conquista dos nossos objetivos para o nosso próprio eu, como se nós mesmos tivéssemos conseguido por nós mesmos, porque nós temos um pensamento positivo, otimista, e não porque Deus nos concedeu aquilo por graça. Então, quando a gente começa a colocar na nossa vida que nós conseguimos alcançar determinado objetivo por nós mesmos, porque tivemos pensamento positivo, né? Nós tiramos de Deus a graça de nos ter dado aquilo, né? Porque nós cristãos que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, né? Isso faz com que tenhamos fé. Por isso nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele conduza a nossa vida da melhor maneira possível. Então, o pensamento positivo, ele pode fazer com que o nosso ego se infle, né? Isso pode fazer com que a gente perca a nossa fé em Deus e passemos a ter fé no nosso pensamento positivo. E isso é perigoso. Isso é perigoso principalmente para os recém-convertidos, para os recém-chegados na fé cristã. E se, por algum acaso, eu não alcanço, né, através do meu pensamento positivo, se eu não alcanço o objetivo que eu desejava, né, pode levar à situação de eu me afastar de Deus, botar a culpa em Deus por não conseguir alcançar aquele objetivo. Mas de repente, Deus não deu aquilo para você ou para mim porque Ele sabia que algo poderia nos prejudicar. Então, a gente não pode confiar no nosso pensamento positivo no lugar da fé, né? A fé tem um pensamento positivo, mas a teoria do pensamento positivo não tem fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. E tem uma passagem bíblica, né, em João 15, verso 5, né, que eu vou abrir aqui para vocês, João 15, verso 5, que diz o seguinte, vou botar meus óculos. Ó, João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o pensamento positivo pode resultar em que a gente deixe de estar em Cristo para poder realizar as coisas. Tá? Esse é o primeiro, complicado. Uma outra passagem bíblica que vai explicar isso que eu estou falando está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, que diz o seguinte, eu gosto de abrir aqui sempre a Bíblia ao vivo, tá? Capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, o pensamento positivo pode tirar, né, essa ideia de buscar a Deus. Porque buscar a Deus é questão de fé e não de pensamento positivo.
Como mais um aspecto negativo, ela também dá uma certa manipulada, né, nos trechos bíblicos que ela coloca. Ela insere determinadas palavras ou determinados pensamentos e ideias que podem alterar o significado do texto. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ó. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, deixa eu botar meu óculos aqui novamente, né? O primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, na página 23. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ela está citando, né, a passagem de Lucas 4, verso 18 e 19. Tá? Que na verdade isso aqui é uma passagem onde Jesus está no templo, né, e ele lê uma passagem de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que, aí ela escreve aqui, ó, o ungido, o Messias, me ungiu para evangelizar, pregar, aí ela bota aqui de novo, ó, pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aí ela acrescenta, tiranizados, machucados, esmagados, quebrados pela calamidade. O que seria quebrados pela calamidade? E apregoar o ano, aí ela acrescenta, aceito, aí continua o texto, aceitável do Senhor. Então, assim, ela acrescentou palavras e ideias que não são o que o texto está dizendo. Então tem que tomar cuidado. Na hora de fazer a leitura, o que ela colocou entre colchetes são palavras dela, são acréscimos dela. O que não está em colchetes, né, que é o texto bíblico, então temos que tomar cuidado com isso. Isso é perigoso, né, também e principalmente para os recém-convertidos e para aqueles que ainda não têm o hábito de fazer a leitura da Bíblia diária ou não têm o hábito de estudar a Bíblia, né? Porque, por incrível que pareça, muitas denominações hoje em dia não têm mais a escola bíblica dominical. Por quê? Não sei dizer, né? Mas muitas denominações retiraram essa escola bíblica dominical que nos ajudava a entender a palavra de Deus, né, e fazer um estudo dela. Então, isso é muito prejudicial. Aí quando vemos livros deste tipo, né, que se utilizam de passagens bíblicas, mas inserem no meio da passagem bíblica ou palavras diferentes ou pensamentos diferentes para acrescentar e talvez até uma possibilidade de distorção, né, do significado daquele texto, né? E isso é muito complicado. Bom, mais um aspecto negativo deste livro é o seguinte, né? Hoje em dia nós temos diversas versões de traduções bíblicas, né? Nós temos a Bíblia King James, nós temos a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, nós temos a nova versão internacional, nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, ou seja, nós temos diversas versões, né, de traduções bíblicas, né? E isso, às vezes, provoca uma diferença entre interpretações de texto por causa dessas traduções diferenciadas. Eu estou vendo isso porque eu estou fazendo faculdade de teologia e eu estou percebendo isso. Muitas vezes, um texto que está na nova versão internacional, né, ele te dá um sentido e um pensamento referente à mensagem que está sendo transmitida, diferente, por exemplo, da Almeida Corrigida Fiel ou da Bíblia King James, né, Fiel, 1611. Né? Então, assim, isso é um problema.
E muitas vezes, o que ela faz? Ela cita no livro, né, quando é do interesse dela, ela cita conforme está no verso tal, do livro tal, né, no capítulo tal, da Bíblia King James. Aí ela bota o texto. Por quê? Porque eu percebi que aquele texto está exatamente conforme o que ela quer passar. Mas muitas vezes ela muda a versão da Bíblia, porque aquela outra versão ela dá uma interpretação diferente da King James, que ela cita King James, dá uma interpretação diferente da King James. Por quê? Porque ela quer utilizar aquela interpretação daquela versão. Então, a pessoa da escritora fica variando interpretações e versões bíblicas para aquilo que ela quer transmitir. Aí vamos entender. A mensagem bíblica não é o que ela quer dizer ou o que eu quero dizer. A mensagem bíblica é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitas partes, né, da palavra de Deus, a gente precisa da inspiração do Espírito Santo. Com certeza, isso é fato. Mas tem coisas que estão escritas na palavra de Deus que está muito claro, é muito nítido. Não tem uma outra interpretação. Não tem outra, porque está claro o que está escrito ali. Então, o que ela faz? Ela utiliza desses artifícios. Ela varia versões bíblicas conforme aquela mensagem que ela quer transmitir. Bom, vamos ver aqui o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Este exemplo, né, que eu vou mostrar aqui para vocês está, né, na página número 27, né? Aqui, ó. Romanos, capítulo 8, verso 5. Ela bota o trecho aqui. Aqui, neste caso, ela não diz qual é a versão, mas eu vou comparar com a minha versão na Bíblia King James Fiel 1611. Aqui diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne. Aí eu vou tirando os pedacinhos aqui que ela escreve no meio do verso, né? Eu vou tirando. Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Cogitam, se inclinam. Então, vamos ver a diferença com essa outra versão, a versão King James. Porque os que são segundo a carne, ou seja, não são aqueles que se inclinam, que vão e voltam, são aqueles que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne. Eles não cogitam apenas. Eles têm a mente nas coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, não fala daqueles que se inclinam para o Espírito. Para as coisas que são do Espírito. Então, assim, aqui, nessa versão, ninguém se inclina para um lado ou para o outro. Ninguém cogita a ideia. Não. Aqui nos fala que aqueles que são segundo a carne têm a mente das coisas da carne. Aqueles que são segundo o Espírito são para as coisas do Espírito. Aqui ninguém se inclina, ninguém cogita nada. Aqui é são ou não são. Entendeu? Então, assim, ela utiliza desse tipo de artimanha de variar versões bíblicas para tentar explicar
o que ela está querendo explicar. Outra coisa que ela faz é utilizar determinados versos, né, fora de seu contexto, né, para explicar determinadas coisas. Ou seja, texto fora de contexto gera pretexto, né? Algum de vocês já ouviu essa frase por aí? Comenta aqui, vocês já ouviram essa frase. Então, isso ela faz de vez em quando, tá? E eu vou dar um exemplo disso aí, né? Nosso terceiro, né, e último exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar o óculos de novo. Na página 49, ela utiliza a passagem bíblica de Atos, capítulo 17, verso 11. Estou lendo o livro, tá? Assim diz a palavra escrita aqui. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que está acontecendo aqui? Os apóstolos estão pregando a palavra de Cristo por todos os lugares que eles vão, né? E chegaram nessa localidade, em Bereia, e começaram a pregar a palavra de Cristo. E quem estava lá, que conhece a tradição judaica ou são judeus, o que eles estavam fazendo? Conferindo na Bíblia para ver se aquilo que os apóstolos estavam dizendo era realmente aquilo mesmo, se aquilo era verdade, se o que eles estavam dizendo coincidia com as escrituras sagradas. Entendeu? Aí ela começa o texto com isso, eu vou ler. Olha como é que ela começa o texto. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Isso aqui é uma verdade, mas está inserido dentro de um contexto que não tem nada a ver. O texto bíblico que ela apresenta não tem a ver com esse parágrafo. E vou ler um trecho do próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Por exemplo, recentemente, uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Acho que não precisa dizer mais nada, né? A passagem bíblica que ela cita não tem nada a ver com a relação dos dois primeiros parágrafos. O primeiro parágrafo, já apresentando o que ela deseja falar no restante do capítulo ou no restante daquele assunto, isso é típico de uma redação, né? E o parágrafo seguinte, ela apresenta uma situação real, né, para exemplificar aquela mensagem que ela quer transmitir. E dali em diante discorre todo o texto. Só que não tem nada a ver o que ela quer dizer com o exemplo da passagem bíblica que ela colocou. Então, é complicado isso. Bom, eu apresentei aqui, né, aspectos positivos para a leitura desse tipo de livro e apresentei aspectos negativos, né, sobre o livro. Caso diferente, né, do que é rotineiro aqui no nosso canal Tal Pai, Tal Filha, ok? E por que eu fiz isso? Para que vocês vejam e se interessa ou não interessa esse tipo de leitura. E olha, eu não apresentei todos os aspectos negativos, eu apenas apresentei alguns, porque senão aqui ia ser uma lista bem grande do que eu teria para falar. Esse vídeo ia ficar muito grande. Quero lembrar também que este livro, ele é um livro de autoajuda, tá? Então, assim, as experiências pelas quais ela passou e o marido dela passou,
seja ela individualmente ou seja ela no coletivo familiar, não necessariamente serve para todo mundo. As atitudes que ela tomou para resolver os seus problemas não necessariamente serve para todo mundo, né? Nós somos pessoas diferentes, nós vivemos vidas diferentes, nós tivemos criações diferentes. Isso nos dá bagagens, né, de atitudes, de pensamentos, de influências, né, diferentes para tomarmos decisões diferentes em situações diferentes. Então, não necessariamente o que o escritor de um livro de autoajuda apresenta vai ser a solução para o problema de cada um de nós. A Bíblia, ela nos ajuda em todas as situações que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos. A Bíblia nos ajuda também a como aproveitar as bênçãos que Deus dá na nossa vida. E ela também nos ajuda a como compreender e como aprender com as dificuldades que aparecem na nossa vida. Nós temos dificuldades na vida que nós mesmos criamos, né? Por muitas vezes não seguir a vontade bíblica de Deus. Então, problemas acontecem na nossa vida, sejam problemas financeiros, sejam problemas emocionais, sejam problemas no trabalho ou sejam problemas dentro da nossa família. Então, se não seguimos a palavra de Deus como Ele nos ensina, problemas vão aparecer por culpa das nossas decisões, né? E muitas vezes também, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso caminhar em direção à santidade que Deus deseja para nós, né? Muitas vezes o próprio Deus coloca obstáculos na nossa frente, né? Para que a gente possa transpor esses obstáculos e nos aperfeiçoarmos em santidade com Ele, né? Quer um exemplo? O livro de Jó. O livro de Jó inteiro é sobre dificuldades que Deus permitiu na vida de Jó, né? Para quê? Para que o nome de Deus fosse exaltado e o nome do inimigo fosse derrubado mais uma vez. E pessoas que escrevem livros de autoajuda, né, não necessariamente possui o modo de falar do jeito que a gente precisa ouvir, né? Na maioria das vezes, né, não vou generalizar, lógico, não vou generalizar, né? Os autores de livros de autoajuda, eles escrevem aquilo que você quer ouvir, aquilo que vai mexer no teu ego, aquilo que vai te exaltar para tentar fazer você realizar as coisas conforme ele está dizendo, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós somos pessoas diferentes, mas a gente precisa nos guiar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós não necessariamente o que a gente quer ouvir, mas ela diz para nós aquilo que a gente precisa ouvir, né? Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele levou seu Filho na cruz para morrer por todos nós, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Então, isso tudo faz parte do plano de Deus para aqueles que entregam a sua vida para Deus. Então, dificuldades o próprio Deus pode colocar na sua frente. E não existe, né, a situação de que a gente muito ouve por aí, né? Abre aspas. Deus não dá cruz maior do que você possa carregar, tá? A passagem bíblica não é essa, tá? Deus fala que a tentação, ela é humana e ela não será maior do que o que você possa suportar. E Ele abrirá portas para que você tenha por onde sair. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, por fim, vou dizer que eu não recomendo este livro, tá? Não recomendo esse tipo de livro, que são livros de autoajuda, tá ok? Porque, assim,
a melhor maneira de você conduzir a pessoa a ter uma mentalidade errada, né, é você inserir na pessoa diversos pensamentos, diversas verdades, e dentro dessas verdades você incluir mentiras sutis, porque a mentira se mistura com a verdade, né, e pode ser confundida como verdade. Isso é uma cilada do inimigo muito eficaz. Ele te entrega mentiras misturadas com verdades. Aí, quando você vai perceber que ali dentro daquele livro, dentro daquele conceito, né, muitas coisas eram mentiras, já é tarde. Então, essa é uma artimanha muito poderosa. Inserir pequenas mentiras dentro de algumas verdades para que aquelas mentiras sutis se tornem verdade. Mas nunca, nunca será verdade. Para você conseguir evitar esse tipo de coisa, você tem que ler diariamente a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia todos os dias, né? Mantenha-se firme e leia a palavra de Deus de dia, de tarde, de noite e conduza os seus filhos na verdade, porque provavelmente, futuramente, não se desviarão. Então, mantenha-se sempre lendo a palavra de Deus, para que você consiga encontrar as mentiras que estão enfiadas dentro das verdades, tentando se dissimular ali dentro. E esse método de inserir mentiras, né, dentro de verdades misturadas com verdades, o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar que pessoas podem se decepcionar com Deus. Por quê? Porque acreditam que aquela mentira é uma verdade. Então, elas se decepcionam com Deus. E muitas vezes, essas pessoas, elas saem da igreja, elas abandonam a Deus. Então, elas abandonam a possibilidade de salvação por acreditar que Deus está conduzindo ela por um lugar onde ela só tem problemas. Mas o que na verdade está acontecendo é que a pessoa está acreditando em mentiras que foram inseridas tão diabolicamente, né, misturadas com verdades, que isso entrou no cérebro dela, da pessoa, e fez com que aquilo mudasse o seu comportamento. Entendeu? Mas aí, quando dá alguma coisa errada, né? Eu tive o meu pensamento otimista, tive meu pensamento positivo, mas por que Deus não permitiu que eu alcançasse esse meu objetivo? Acreditando que o pensamento positivo, né, é oriundo da sua própria mente. Mas não, confundindo pensamento positivo com fé. Aí se afasta da igreja. Mas vou te dizer uma coisa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, diz o seguinte: essa coisa eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, aqui Jesus fala que nós vamos alcançar nossos objetivos, nós vamos vencer o mundo, não porque o meu pensamento é positivo, otimista, não. Nós vamos vencer o mundo porque Ele venceu o mundo, porque a nossa fé está nele e não no meu pensamento positivo. Então, concluindo aqui agora, não troque a sua fé em Deus por ter colocado a sua vida nas mãos dele e ter fé de que Ele vai conduzir a sua vida da melhor maneira que você e que eu precisamos, por pensamento positivo, que na maioria das vezes, se não for na totalidade, é apenas um desejo do meu coração,
e não da vontade do Pai, tá? Não troque uma coisa por outra. Não troque fé por pensamento otimista que não seja oriundo de fé. Não confunda uma coisa com a outra. Ok, meus irmãos? Ok, meus amigos? Então, quer outros comentários sobre livros? Na tela vão aparecer vídeos que levam a outros livros que eu comento aqui para todos vocês. Toda semana eu e a minha filha postamos vídeos com as melhores dicas. Então, gostou dessa dica, deste livro aqui? Deixa seu like, compartilha com os teus amigos, com a tua família. Se inscreva neste canal, clica no sininho para você receber mais notificações sobre dicas de livros que eu e a minha filha postamos. Então, você quer adquirir este livro, Campo de Batalha na Mente? Pois bem, não vou colocar o link na descrição deste vídeo, porque eu não vou dar indicação de um livro que vai completamente contra a minha crença religiosa, a minha crença cristã, entendeu? Então, infelizmente, na descrição deste vídeo não vai ter o link para a compra deste livro. Não vou ser conivente com isso. Então, um grande abraço, até uma próxima dica, num próximo vídeo e tchau!